Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar essa manta em crochê. A minha manta tem 1,60 m de comprimento, 56 cm de largura, mas no vídeo eu deixo bem detalhado para você confeccionar uma peça com o comprimento e largura que você desejar. Se você quiser fazer um tapete, uma peseira, pode seguir o mesmo vídeo que o passo a passo está bem detalhado. Para confeccionar a minha peça, eu utilizei barbante número 6 e esse aqui é o Persa Premium da Têxtil Piratininga. É um barbante 100% algodão, mas ele não tem aquele aspecto de lã, não solta pelinho. Também tem as cores firmes, não solta tinta e após lavar ele permanece com essa aparência de novo. Então é um fio muito especial. Eu utilizei 600 gramas da cor tijolo. Eu utilizei aqui, olha, fiz 3 faixas aqui mais largas na cor tijolo. Utilizei 400 gramas da cor chantilly, 400 gramas da cor verde musgo e 400 gramas da cor castor. Mas foi assim, olha, para esse comprimento 1,60 m, em cada faixa dessa aqui com 3 motivos assim, foram 200 gramas. Se você fizer um tapete, gasta menos, tá? Imagina que 1,60 m, se você dividir em 3 tapetes, então se você comprar essa quantidade, dá para fazer mais de 3 tapetes por conta da largura. O meu tem 56 centímetros de largura. Mas se você quiser fazer com o mesmo tamanho, é só você anotar. 600 gramas de uma das cores e 400 gramas das outras 3 cores que você deseja compor aqui a sua manta. Mas na descrição do vídeo eu deixo a lista completa de materiais, tá? Com a quantidade e metragem direitinho. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro para fazer os cortes e acabamentos. Aqui na descrição do vídeo, além da lista de materiais, tem também a marcação de início de cada uma das carreiras. Então, se você clicar aqui no vídeo, depois clicar na barra de avanço, abrem os capítulos e você pode ir direto no ponto que você precisa aprender. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, ative as notificações e não esqueça de deixar um comentário avaliando o meu trabalho. Um forte abraço e boa aula! No meu trabalho eu vou fazer a primeira carreira com ponto baixo de carreira única, mas você pode fazer o cordão inicial com correntes e depois voltar fazendo ponto baixo. E aí vale a regra, o total de pontos baixos é que precisa ser número par. Eu vou ensinar para você as duas formas para ser bem democrático, olha. Começando com corrente, se você não tem costume de fazer ponto baixo de carreira única. Deixa uma sobra de fio suficiente para fazer o arremate, introduz a agulha debaixo do fio, gira a ponta da agulha para formar uma laçada. Segurando a laçada, vou buscar o fio que vem do novelo e passando na laçada já forma a primeira corrente. Agora eu vou seguir fazendo correntes até esse cordão ficar com o comprimento que eu preciso. Nesse caso, você vai precisar prestar um pouquinho mais de atenção, porque se você iniciar fazendo correntes, o total de correntes precisa ser número ímpar. São os pontos baixos da primeira carreira que precisa ser número par. Aqui, olha, digamos assim. Vou fazer uma amostra com 30 pontos baixos, então eu faço 31 correntes. Se você vai fazer a sua manta com o mesmo comprimento que a minha, é só você fazer esse cordão inicial de correntes com 247 correntes. Porque aqui, olha, quando completar o total de correntes, você vai voltar na segunda corrente e fazer o primeiro ponto baixo. Você pode fazer pegando a alça de cima, ou pegando a alça do avesso. Assim, olha, fica mais interessante, tá? Voltando aqui no avesso da segunda corrente, faço o primeiro ponto baixo. Agora eu sigo, olha, nas próximas correntes também, fazendo ponto baixo em todas elas. Eu gosto de fazer pegando esse avesso da corrente, para a parte de baixo aqui da carreira também ficar perfeita, igual a finalização da peça, tá? Então, olha, o importante é que no final do cordão, o total de pontos baixos aqui precisa ser número par. No meu, olha, se eu fizesse o cordão assim, com 247 correntes, voltando na segunda corrente para fazer o primeiro ponto baixo, no final, o total, 246. Dá certo também. Se você esquecer a quantidade de correntes aqui e seguir fazendo, no final você confere. Qualquer coisa você desmancha um ponto, né, um ponto baixo, e deixa, olha, depois você desmancha a corrente que ficar sobrando aqui também antes de fazer o arremate. Em qualquer uma das formas de iniciar, deixa essa ponta de fio para fazer o arremate só no final da peça. No meu, olha, eu vou ensinar para você fazendo a primeira carreira com ponto baixo de carreira única. Aqui era só seguir, né, até o final para fazer ponto baixo e depois você segue exatamente o mesmo passo a passo que eu vou ensinar aqui.
Para minha manta, que tem 1,60 m, eu deixei sobrando 3 vezes 1,60 m. Então, se você vai fazer um tapete com 70 centímetros, você precisa deixar sobrando 3 vezes 70 centímetros. Mas é sempre bom você deixar até um pouco mais do que as 3 vezes, porque se o seu ponto for muito solto, pode ser que falte fio. E depois, se sobrar, você pode utilizar a sobra para fazer o tassel na peça, tá? Então, pode deixar 3 vezes e depois uma sobra aí por segurança. Nessa amostra, por exemplo, eu vou fazer um cordão inicial com 30 pontos. Então eu vou deixar 3 vezes aqui mais ou menos o comprimento que vai ficar a minha peça, tá? Independente do tamanho da peça, você tem que deixar essa sobra aqui, olha, com 3 vezes o comprimento. E aí você posiciona o fio no dedo, aqui está o fio que vem do novelo, na parte interna da mão está a sobra. Na minha manta eu deixei 1,60 m 3 vezes assim, olha, ficou bastante sobra de fio aqui para trabalhar. Agora veja que eu vou introduzir a agulha debaixo do fio, vou girar a ponta da agulha para formar uma laçada, vou buscar o fio que vem do novelo para formar a primeira corrente, que é exatamente igual à corrente mesmo, né, laçadinha, só que dessa vez eu vou apertar um pouco mais a corrente e ajustar essa laçada para ela já ficar no comprimento de um ponto baixo. Agora eu vou pegar o fio que está sobrando e vou formar uma segunda laçada na agulha. Vou segurar agora as 2 laçadas, porque com 2 laçadas eu consigo fazer ponto baixo pegando o fio que vem do novelo. Só passar nessas 2 laçadas eu formo um ponto baixo. Viu que é mais fácil do que fazer o cordão inicial com correntes e depois voltar fazendo ponto baixo? Olha, eu vou pegar a sobra de fio que está aqui na parte interna para formar a segunda laçada na agulha. Vou pegar o fio que vem do novelo, passo nas 2 laçadas e formo o ponto baixo. O fio que está sobrando, eu formo a segunda laçada. O fio que vem do novelo, eu passo nas 2 laçadas para formar o ponto baixo. Após fazer alguns pontos, você não vai precisar ficar pegando aqui o fio para formar essa segunda laçada na agulha. Vai facilitar um pouco mais. Veja só, vou deixar o fio que está sobrando posicionado na parte interna da mão e o fio que vem do novelo eu posiciono no dedo e vou segurar o cordão que já está pronto. Assim, olha, eu pego com a agulha mesmo o fio que está sobrando e com a agulha o fio que vem do novelo. Agora eu não preciso mais ficar soltando os fios para fazer essa segunda laçada. Posicionando aqui na mão e segurando o cordão que eu estou fazendo, eu consigo fazer esse movimento aqui para formar o cordão inicial. Como você viu, é bem prático, porque eu não preciso fazer correntes e voltar fazendo ponto baixo. Aqui eu só vou completar o comprimento do cordão inicial. Mas lembra, para completar esse comprimento depende aqui da sobra que você deixou. Por isso é importante deixar 3 vezes e depois uma margem de segurança. E se precisar, você corta o fio. Nessa amostra eu vou fazer 30 pontos baixos. Como eu disse, o total precisa ser número par, tá? Então você vai fazer o cordão com o comprimento da peça que você quer fazer, depois é só conferir. Se o total for número par, você pode seguir o mesmo passo a passo. Agora é só você seguir fazendo, olha, até completar o cordão inicial com o comprimento que você quer fazer a sua peça. Na minha amostra eu vou fazer 30 pontos, tá? Mas você pode fazer com o mesmo comprimento da peça que você vai fazer e pode seguir o mesmo passo a passo. Já estou completando um total de 30 pontos baixos, olha, nesse cordão inicial. É importante conferir antes de fazer o arremate. E aqui, olha, veja que ainda sobrou mais que o comprimento aqui dessa peça que eu vou fazer. Mas não tem problema, como eu disse, depois você pode aproveitar essa sobra de fio para fazer o tassel. Fiz 30 pontos baixos, conferi, olha, agora eu posso fazer o arremate dessa ponta de fio passando nessa laçada que está na agulha. Então dessa vez eu vou deixar o fio que vem do novelo, vou pegar só o fio que está sobrando, vou passar na laçada que está na agulha, passar ele totalmente. E agora a pontinha de fio que vem do novelo eu puxo para fazer o arremate. Puxo as 2 juntas, assim, olha. E não preciso apertar tanto, para não apertar esse último ponto também. Depois é só cortar essa sobra aqui para fazer o arremate e o que sobrar você pode utilizar para fazer tassel. Mas então, olha, eu tenho o cordão inicial com 30 pontos baixos, mas o importante é que o total seja número par e tenha o comprimento da peça que você vai fazer. Vou começar a segunda carreira e para facilitar aqui o seu entendimento, se o seu sobrou muito fio, você pode cortar e deixar aqui só o suficiente para fazer o arremate. Assim, olha. Deixa um comprimento mais ou menos assim, tem aqui quase o comprimento da agulha, tá? Para fazer o arremate. E pode seguir fazendo até o final da peça. Depois eu ensino para você como fazer o arremate dessa ponta de fio também. Agora, olha, veja que eu vou introduzir a agulha no último ponto baixo e vou trabalhar com o fio que vem do novelo. Vou buscar o fio,
formando uma laçada, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Agora eu vou alongar um pouquinho essa laçada que está na agulha, vou voltar na segunda corrente, vou buscar o fio e formar a segunda laçada na agulha. Vou voltar na primeira corrente, vou buscar o fio e vou formar a terceira laçada. Agora, no mesmo ponto que eu iniciei, ou seja, no último ponto, eu vou introduzir a agulha, vou buscar a quarta laçada. E vou puxando para ficar sempre com o mesmo comprimento. A quinta e a sexta laçada eu busco nos pontos que estão sozinhos, né? Nos pontos que estão vazios. Olha, eu busco a quinta, a sexta laçada no próximo ponto. Temos 6 laçadas na agulha, agora eu vou buscar o fio que vem do novelo e passo em todas as laçadas de uma só vez. Se você deixar o ganchinho da agulha virado para baixo, facilita. Se você deixar assim, olha, ele vai enganchar em todas as laçadas. Então deixa ele um pouquinho virado para baixo, puxa passando em todas as laçadas, você traz o fio para a parte de cima e para finalizar, faço uma corrente. Agora eu vou fazer o segundo ponto. Veja que eu vou alongar um pouquinho a laçada que está na agulha. Nessa corrente que eu fiz aqui a junção das 6 laçadas, eu introduzo a agulha e busco a segunda laçada. Na última das 6 laçadas, eu vou introduzir a agulha e buscar a terceira laçada. No pé desse último ponto, ou seja, no mesmo ponto que eu fiz essa última laçada desse ponto anterior, eu vou buscar a quarta laçada. A quinta e a sexta laçada ficam em pontos que estão sozinhos, ou seja, pontos que não foram utilizados ainda. 5, 6. Busco o fio que vem do novelo, passo nas 6 laçadas e para finalizar eu faço uma corrente. Fácil, né? Vou repetir, olha. Alongo um pouquinho a laçada da agulha, pega na junção, forma a segunda laçada. Na última laçada do ponto anterior, faço a terceira. No mesmo ponto que eu fiz a última laçada do ponto anterior, eu faço a quarta laçada. Agora eu vou para os pontos que estão sozinhos. 5, 6. Passo em todas as laçadas e faço uma corrente. Agora é só seguir repetindo até o final do cordão. Se você fizer tudo de forma correta, no final fica sobrando só um ponto baixo, tá? Você vai sempre utilizando de 2 em 2 e no final fica sobrando só um ponto. Se aqui no final ficar sobrando mais de um ponto, você precisa revisar se você fez todos esses pontos exatamente da forma correta. Então vou só fazer mais uma vez para você lembrar, olha. Alonga um pouquinho a laçada da agulha, pega na junção para formar a segunda laçada. Pega na última laçada para formar a terceira. E pega no pé dessa última laçada para formar a quarta laçada. Agora vamos para os pontos que estão sozinhos e pego a quinta e a sexta laçada. É muito comum errar essas 3 laçadas aqui de baixo, olha, no pé do ponto que finalizou e nas 2 sozinhas. E aí no final dá diferença, tá? Então agora é só passar nas 6 laçadas e fazer uma corrente. Eu vou seguir fazendo assim até o final da primeira carreira, toda do mesmo jeito. Aí você vai ver que vai sobrar exatamente um ponto baixo aqui no cordão inicial. Já estou chegando no final, olha, veja que eu vou fazer o último ponto. Peguei a segunda laçada na junção, a terceira na última laçada, a quarta laçada no mesmo ponto que eu fiz a última laçada do ponto anterior, nos próximos pontos, né, nos pontos que estão vazios, a quinta e a sexta laçada. E veja que ficou sobrando só um ponto baixo. Esse ponto aqui eu vou finalizar passando então nas 6 laçadas de uma só vez e depois faço uma corrente para finalizar esse ponto. E para finalizar a carreira, eu vou fazer ponto alto no ponto que ficou sobrando. Então veja que eu lacei o fio na agulha, vou buscar no ponto que ficou sobrando, seguro aqui no cantinho dele e faço ponto alto. E assim eu finalizo então, olha, a carreira. Veja que eu comecei fazendo 3 correntes e depois segui fazendo os pontos sempre do mesmo jeito. No final, no ponto que ficou sobrando, eu fiz um ponto alto. Vou começar a segunda carreira e agora tem uma diferença. No início da carreira com 6 laçadas eu faço 3 correntes. No início da carreira voltando eu faço somente 2 correntes. Olha, 1, 2. Vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho
E agora eu vou fazer 2 meio ponto alto na junção das 6 laçadas. Fica bem aqui, olha, junção, junção novamente, aqui é a junção. Vou mostrar para você do lado correto para você ver, olha. Não é nessa parte que temos as 2 laçadas na parte de cima do ponto. É na junção das 6 laçadas, olha. Veja que fica um pouquinho abaixo das laçadas. Aqui, olha, tem um espaço onde eu fiz a junção dos pontos, tá? Para dar o efeito, eu preciso fazer o ponto exatamente nessa junção. Depois que você acostuma aqui com o ponto, você vai visualizar isso de forma mais fácil. Naturalmente, quero fazer nesse espaço aqui, olha, que é mais, né, fica mais visível. Mas não é nesse espaço, é mais embaixo aqui um pouquinho, olha. Um pouco mais abaixo, tá? Então, fiz aqui as 2 correntes, vou laçar o fio na agulha novamente, vou refazer essa segunda corrente. Laçar o fio na agulha, virar e venho na junção, você pode virar e conferir. Vou fazer meio ponto alto. Busquei o fio, temos 3 laçadas, passo nas 3 de uma só vez. Laço o fio novamente, volto no mesmo lugar e faço meio ponto alto mais uma vez. Vamos para a próxima junção. Vou laçar o fio na agulha, aqui olha. Vou fazer meio ponto alto. Novamente no mesmo lugar, meio ponto alto. E vou seguir assim até o final da carreira, sempre do mesmo jeito, olha. Meio ponto alto na junção do ponto, novamente no mesmo lugar, meio ponto alto. Deixa eu mostrar para você do outro lado, que ele já vai completando esse desenho, olha, porque eu estou fazendo exatamente na junção onde ficam as 6 laçadas. Aqui, olha, veja que eu vou fazer mais um, deixa eu mostrar aqui. Do outro lado, assim, olha. Já vai formando o efeito. Se você fizer essa primeira e segunda carreira correta, as próximas todas são exatamente a mesma coisa. Então você vai aprender o restante bem fácil. Eu vou seguir fazendo assim então, 2 meio ponto, e no final, o último ponto precisa ser feito sozinho também, mas tem um truque para deixar a outra lateral perfeita, e eu vou mostrar isso para você também. Já estou chegando no final da carreira, fazendo sempre do mesmo jeito, olha, são 2 meio ponto alto, em cada uma das junções. Aqui está a última junção, vou fazer meio ponto alto, voltando no mesmo lugar, novamente, meio ponto alto. Mas aqui não finaliza a carreira, olha, fica torto. E para completar, eu preciso fazer ponto alto na corrente do meio das 3 que eu fiz para iniciar a carreira anterior. Lembra que eu iniciei a carreira fazendo 3 correntes para começar essa carreira de 6 laçadas? Então, eu vou voltar aqui, olha, na corrente do meio para fazer ponto alto. Assim, eu completo também a mesma quantidade de pontos que nós temos na primeira carreira. Olha, vou voltar aqui. Na segunda corrente você pode pegar aqui, olha, ou se você conseguir abrir aqui um pouquinho, olha, a segunda corrente, o importante é voltar aqui na segunda corrente. Não faça na terceira, tá? Aqui no topo, senão fica diferente a altura. Veja que eu vou fazer ponto alto. Vou buscar o fio, passo em 2 laçadas e depois passo em 2 novamente. Assim eu vou garantir que essa lateral vai ficar sempre da mesma altura dessa outra, onde eu começo com 2 correntes ou finalizo com ponto alto. Assim eu finalizei essa carreira, mas olha, o total de pontos aqui nessa carreira precisa ser exatamente o mesmo da carreira inicial. Lembra? 30 pontos? Então vou conferir aqui com você, olha. Um ponto alto formado por 2 correntes, depois temos 2 em cada junção, então 1, 2, 3, 4, 5, se você virar assim fica até mais fácil contar, olha. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, aqui olha, 29, 30. Mesma quantidade de pontos que nós temos no cordão inicial. Lembra, eu fiz 30 pontos baixos, né, aqui no cordão inicial, então temos 30 pontos e assim fica correto. Se você fizer assim, conferir, tá tudo certo, pode seguir fazendo o seu trabalho. Se tiver diferente a contagem de pontos, você revisa essas 2 carreiras para ficar exatamente igual. Vou começar a próxima carreira e agora a repetição da primeira, ou seja, vou fazer a carreira com 6 laçadas, por isso eu vou iniciar fazendo 3 correntes. 1, 2, 3. Vou alongar um pouquinho essa laçada da agulha, volto na segunda corrente e pego a segunda laçada. Vou na primeira corrente e busco a terceira laçada. Agora vou virar o trabalho, olha, trazendo o fio aqui por fora. Vou voltar no último ponto,
vou buscar o fio formando a quarta laçada. A quinta e a sexta eu busco nos próximos pontos, tá? Então, quinta e sexta laçada nos pontos que não foram utilizados ainda. Agora, busco o fio que vem do novelo, passo nas 6 laçadas e, para completar, eu faço uma corrente para completar esse ponto. Lembra que nós temos 3 correntes aqui? Então, no final, eu vou voltar na segunda corrente para finalizar a próxima carreira. Vou continuar fazendo os pontos. Vou alongar um pouquinho a laçada da agulha. Na junção, eu busco a segunda laçada. Na última laçada, eu pego a terceira. E no pé dessa última laçada, eu pego a quarta laçada. Quinta e sexta nos pontos que estão sozinhos. Quinta, sexta. Passo nas 6 de uma só vez e faço uma corrente. Agora é só repetir até o final. Se você fizer tudo de forma correta, no final fica sobrando um ponto. E nesse caso, é aquele ponto alto formado por 2 correntes aqui, olha. Deixa eu mostrar para você. Esse aqui, fica sobrando só aqui, olha, um ponto formado por 2 correntes. Vai terminar exatamente nesse ponto aqui, a última laçada. Eu vou fazer para mostrar para você então como finaliza novamente. Já estou chegando no final da carreira, sempre do mesmo jeito, olha, repetição da primeira carreira. Então, como temos a mesma quantidade de pontos, sempre que chegar aqui no final, vai ficar sobrando um ponto, tá? Então aqui, olha, eu vou pegar, esse aqui já é o penúltimo ponto com 6 laçadas, uma corrente, vou fazer o último ponto. Olha, segunda laçada, terceira, a quarta aqui no mesmo lugar que eu fiz a última laçada do ponto anterior, a quinta e a sexta laçada aqui, olha, no penúltimo ponto, pegando as 2 laçadas. Mas aqui tem um truque para deixar essa lateral perfeita. Nesse último ponto, eu não pego essa última laçada em cima do ponto aqui, olha. Eu vou pegar embaixo, olha, entre os 2 últimos pontos, aqui. Olha. E faço aqui esse último ponto. Finalizo do mesmo jeito. Agora eu vou fazer um ponto alto na segunda corrente, tá? Temos 2 correntes, olha, formando o ponto alto aqui da lateral. Então, vou introduzir a agulha na segunda corrente e vou fazer ponto alto. Pronto. Desse jeito, a lateral vai ficar sempre perfeita, ele não vai ficar torto para um lado, porque quando chegar aqui, olha, aqui está mais tombado assim, mas eu vou fazer ponto alto exatamente aqui, olha, na segunda corrente. Deixa eu tirar aqui a agulha, porque eu vou voltar aqui na segunda corrente para fazer ponto alto. Então, veja que até aqui ele está certo, ele está tombado só aqui. Aí ele vai deixar essa lateral perfeita também, tá? Então assim, olha, eu finalizei mais uma carreira. A carreira de volta é aquela, olha, com meio ponto alto. Então eu vou iniciar fazendo 2 correntes, igual aqui, 2 correntes, lembra? Então, 1, 2. Vou laçar o fio na agulha, vou virar e volto na junção das 6 laçadas e faço meio ponto alto. Novamente no mesmo lugar, faço mais uma vez meio ponto alto. Tá vendo? Olha, que ele já puxa para a lateral deixando retinho. Vou seguir. 2 vezes no mesmo lugar, na junção, faço meio ponto alto, volto no mesmo lugar, faço novamente. E assim eu sigo até o final, porque vai ficar sobrando só um ponto, que é aquele formado por 3 correntes que eu fiz para formar as 3 primeiras laçadas da carreira anterior. Vou finalizar mais essa carreira, mas veja que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito, olha, os 2 meios pontos na junção. Vou seguir até o final. Já estou chegando, olha, no final da carreira, fazendo sempre do mesmo jeito. Aqui, olha, a última junção, vou fazer meio ponto alto. Voltando no mesmo lugar, novamente meio ponto alto. Repetir aqui esse meio ponto alto para ficar correto. Olha. E agora vou fazer ponto alto pegando aqui, olha, na segunda corrente. Então vou laçar o fio na agulha, pegando na segunda corrente. Vou fazer ponto alto para finalizar essa carreira. E aí sim, olha, ele vai ficar correto de novo essa lateral. Então veja que eu finalizei mais uma carreira e não fica torto nem de um lado nem do outro, tá? Eu vou fazer as faixas aqui, olha, deixa eu virar do lado correto para você ver, que já vai formando o desenho. E eu vou fazer um total de 6 carreiras assim, carreira de ida e volta. Vou fazendo 6 laçadas, volto fazendo 2 vezes meio ponto alto. Ou seja, já temos 2, vou fazer mais uma.
Então aqui, olha, não se esqueça que a carreira de 6 laçadas eu inicio fazendo 3 correntes. Mas se você tiver dúvida, é só você clicar aqui no vídeo, depois clicar na barra de avanço que abre os capítulos para você ir direto no início da carreira que você deseja aprender. E aí é só você revisar e fazer de forma correta. Fiz então 3 correntes, vou alongar um pouquinho a laçada, vou voltar na segunda corrente e pegar a segunda laçada. Na primeira corrente, eu busco o fio e pego a terceira laçada. Puxo o fio aqui para frente, viro o trabalho. No mesmo ponto que está saindo essas correntes, eu faço a quarta laçada. A quinta e a sexta sempre nos pontos que estão sozinhos. Então, quinta e sexta laçada. Passo em todas de uma só vez, faço uma corrente. Esse ponto vai ficar mais tombado para a parte de dentro, mas não tem problema. Nós vamos voltar aqui na segunda corrente quando finalizar a próxima carreira, tá? E agora é só seguir repetindo. Eu vou completar essa carreira, vou voltar fazendo meio ponto alto para mostrar para vocês a faixa com 6 carreiras no caso, né? 3 indo, 3 voltando para formar esse efeito que nós temos aqui, olha, no trabalho. E aí eu vou ensinar para você fazer a troca de cor, que por incrível que pareça é extremamente fácil. E a forma de fazer o ponto é exatamente igual independente da cor. Então você não vai encontrar dificuldade nenhuma para fazer essa peça. Vou seguir para completar essa carreira de ida e volta e mostro para você como fazer a troca. Já estou chegando no final da carreira de volta, olha, fazendo meio ponto alto na junção das 6 laçadas. São 2 em cada uma das junções. E aqui o último ponto alto eu faço na segunda corrente. Olha, pegando na segunda corrente eu faço ponto alto para deixar essa lateral exatamente igual todas as outras. Veja que vai ficando perfeita também essa lateral. Aqui também, olha, fica perfeito também. Aqui eu vou fazer a troca de cor. Veja que eu tenho 6 carreiras que formam 3 fileiras assim com esse desenho completo, né? O desenho fica completo com a carreira de ida e volta. Você pode fazer a troca de cor a cada fileira dessa, pode fazer 3, 2 ou pode seguir fazendo a peça toda de uma cor só. Aí nesse caso é só seguir repetindo o ponto. Carreira de ida com 6 laçadas, inicia com 3 correntes, carreira de volta inicia com 2 correntes. Aqui, olha, eu vou cortar o fio para fazer a troca de cor, mas se você não quiser, como eu disse, é só seguir fazendo o trabalho completo com uma mesma cor, tá? Então aqui, olha, cortei o fio, vou puxar ele todo e vou introduzir de novo a agulha no mesmo lugar, ou seja, no último ponto, pegando as 2 laçadas na parte de cima, busco o fio e passo mais uma vez, ele fica travado aqui, não desmancha de jeito nenhum. Desse jeito também é o que você vai fazer se você quiser fazer o tapete todo de uma cor só, tapete, manta, peseira, né? No final você deixa desse jeito que eu ensino para você como fazer o arremate. Esse é o lado correto, aqui está a ponta onde eu finalizei essa carreira, mas eu vou iniciar a carreira na troca de cor de novo, olha, do mesmo lado aqui, no sentido do lado contrário de onde ficou a ponta de fio. Então veja que eu vou pegar o fio que eu vou trabalhar, vou deixar sobrando pelo menos o comprimento aqui da agulha, não é uma regra, é só para deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate. Aqui eu preciso pegar na segunda corrente, nós temos 2, então para facilitar eu vou só virar aqui o trabalho, introduzir a agulha na segunda corrente, olha, das 2 que nós temos formando o primeiro ponto, vou buscar o fio e fazer uma corrente. Agora eu vou virar o trabalho deixando o fio aqui, olha, do lado de fora. Agora eu vou fazer ponto baixo na direção do meio ponto alto. Olha, pegando os 2 fiozinhos assim na parte de cima, faço ponto baixo. 1. E vou seguir, olha, nos próximos também. 2. Veja que na direção desse ponto eu tenho só a corrente, tá? O ponto baixo iniciou em cima do meio ponto alto. Assim eu deixo correta a quantidade de pontos e a peça vai ficar perfeita. Então veja que eu sigo fazendo ponto baixo para fazer essa troca de cor. Já temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre em cima do meio ponto alto. Vou seguir até o final para você ver. Já estou completando a carreira. Veja que eu sigo fazendo ponto baixo, olha. Até aqui, olha, eu fiz em cima dos meio pontos altos, tá? Só fiz em cima deles. Aqui no primeiro só temos a corrente. Então nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Olha só, o ponto 29 eu faço no mesmo lugar que está aqui saindo o fiozinho da troca, olha, pegando esses 2 fiozinhos, o 29.
E o 30 eu faço pegando aqui, olha, na metade do ponto alto. Lembra que eu finalizei essa carreira com ponto alto? Eu pego aqui mais abaixo do ponto alto para que essa carreira fique sempre com a mesma altura e aqui a lateral não fique enviesada, entrando para a parte de dentro. Então, veja que eu vou fazer aqui, ponto baixo, completando então um total de 30 pontos. Se você contar assim, olha, nós temos novamente 30 pontos baixos, que é exatamente igual à primeira carreira. Então agora eu vou fazer a próxima, que é feita com 6 laçadas. Eu inicio fazendo 3 correntes. 1, 2, 3. Do mesmo jeito, antes de virar, alongo um pouquinho essa laçada, volto na segunda corrente, faço a segunda laçada. Na primeira corrente eu faço a terceira laçada. Agora eu vou virar o trabalho. A quarta laçada eu pego no último ponto baixo. A quinta e a sexta nos próximos. Agora passo em todas de uma só vez e faço ponto baixo. Essa ponta de fio, olha, depois é só costurar ela com agulha de tapeceiro, escondendo aqui a sobra, que ela já fica firme, tá? Nós temos um ponto passando e essa troca de cor prendendo essa ponta de fio, mas é bem fácil fazer o arremate. Aqui eu vou continuar, olha, vou alongar um pouquinho essa laçada, pego na junção, na última laçada, no pé desse ponto que já foi utilizado, quinta e sexta laçadas, eu pego nos pontos que estão sobrando. E agora, finalizo fazendo uma corrente, e assim, olha, temos novamente o ponto pronto. Agora eu vou seguir repetindo, e com esse verde, eu fiz somente uma carreira de ida, assim, com 6 laçadas, e depois faço a volta com meio ponto alto, tá? Para depois já fazer a troca novamente. E a mesma história, você pode fazer quantas carreiras quiser. Como é só repetição, a única diferença que nós temos aqui é que na troca eu venho fazendo ponto baixo, depois eu faço essa carreira aqui, olha, do mesmo lado. A única diferença é essa, tá? Que eu fiz aqui. Para a lateral também ficar perfeita, eu já fiz os pontos baixos sempre em cima do meio ponto alto. Então, se você seguir essa regra aqui, você vai fazer a mesma coisa nas próximas trocas de cores. Então agora eu vou seguir até o final porque é exatamente igual à primeira carreira, vai ficar sobrando só um ponto, e aí eu mostro para você o resultado. Olha, chegando aqui no final, sobra só um ponto baixo, aqui olha, esse que eu fiz na direção do primeiro ponto, então a corrente já fica imprensada aqui no canto. Então olha, eu vou laçar o fio na agulha, nesse último ponto eu faço ponto alto, finalizando então a primeira carreira após a troca de cor. E agora, olha, eu vou começar a carreira de volta fazendo 2 correntes, vou laçar o fio na agulha e faço meio ponto alto na junção. E sigo repetindo. Como esse aqui eu vou fazer só essa carreira de ida e volta para formar só uma fileira de desenho, no final dessa carreira eu vou fazer a troca novamente. E aí eu mostro para você para reforçar o aprendizado aqui da troca de cor. Já estou chegando, olha, no final da carreira, fazendo meio ponto alto, são 2 em cada uma das junções. Aqui eu vou fazer ponto alto na segunda corrente, pegando aqui na parte interna. Na segunda corrente vou fazer ponto alto. Vou alongar o fio porque eu já vou fazer a troca de cor. Olha, eu fiz somente uma carreira de ida e volta para dar só uma fileira. Vou fazer a troca cortando aqui, olha. Também deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate com segurança, puxo todo o fio, voltando aqui no último ponto, pego na última laçada, as duas últimas assim, busco o fio e passo nas 2 laçadas para a parte de cima para ele travar e não ficar desmanchando quando puxar. E aqui, olha, começo sempre no lado contrário, né? Aqui, agora vou trabalhar com a cor chantilly, vou novamente deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate, vou posicionar o fio no dedo. Para facilitar, eu viro o trabalho, pego na segunda corrente, fizemos 2 aqui para virar, então pego na segunda corrente, puxo o fio, faço uma corrente, viro o trabalho deixando o fio aqui na parte externa e vou no primeiro meio ponto alto, olha, o primeiro dos 2 que eu fiz na junção, e vou fazer ponto baixo. Agora eu sigo fazendo ponto baixo em cima de cada um dos meio pontos altos. Se você quiser aproveitar, olha, escondendo a ponta de fio aqui, na hora de fazer os pontos baixos, também é interessante,
Mas essa outra aqui é fácil fazer o arremate também escondendo com agulha de tapeceiro. No final dessa carreira aqui eu mostro para você como fazer o arremate. Esse aqui, olha, eu estou escondendo ele aqui com os pontos baixos porque até facilita. Já estou chegando no final da carreira, olha, fiz só em cima dos meio pontos altos, né? Então tenho aqui um total de 28 pontos. O próximo eu faço, olha, pegando aqui entre o meio ponto alto e o ponto alto. E para completar 30 eu faço pegando aqui, olha, na metade do ponto alto que eu fiz no final da carreira anterior. Vou introduzir a agulha aqui na metade do ponto, vou buscar o fio e fazer ponto baixo. Assim eu completo um total de 30 pontos, novamente, olha. Assim, olha, eu completo novamente 30 pontos e vai ficar sempre com a mesma quantidade. Esse fio que eu conduzi com os pontos baixos, eu deixei ele aqui no avesso. Mas não é interessante cortar ele logo após esconder, porque depois, quando for fazer a próxima carreira, pode ser que você acabe puxando a pontinha do fio. Então só ajusta ele, faça essa etapa completa para depois você cortar a sobra. Aqui, olha, para iniciar a próxima carreira, é uma carreira com 6 laçadas, só lembrar que precisa iniciar com 3 correntes e voltar na segunda corrente para formar a segunda laçada, na primeira corrente para formar a terceira laçada, virar o trabalho, voltar no ponto baixo para pegar a quarta laçada, a quinta e a sexta laçada nos pontos que estão sozinhos, e aí passa em todas as laçadas e faz uma corrente. Ou seja, é sempre bem repetitivo e assim eu vou fazer com todas as cores. Aqui, olha, com a cor chantilly eu vou fazer novamente uma etapa assim, com 6 carreiras, indo e voltando, né? 3 indo, 3 voltando para formar esse efeito. Depois eu faço novamente só uma carreira de ida e volta com o verde musgo para formar esse efeito assim. Independente da cor, a troca é do mesmo jeito, o ponto é feito do mesmo jeito, então é só você seguir até completar a largura da manta, ou do tapete, no caso. E a lateral vai ficar sempre perfeita dos dois lados. Essas pontas de fio você pode arrematar, olha, escondendo elas com agulha de tapeceiro. Então eu tenho aqui uma agulha de tapeceiro número 14, você vai fazer assim, olha. Essa ponta de fio dessa cor, eu só posso arrematar nessa cor, tá? Não vai levar para a cor seguinte. Então, vou virar aqui o trabalho, para fazer esse arremate sempre no avesso. Eu vou puxar, olha, nos outros pontos aqui do avesso, pegando só nos pontos aqui de trás, vou costurar ele para esconder. Olha, não repuxa aqui na lateral, tá? Pode deixar ele um pouquinho solto, o importante é que não fique diferente ali a lateral. Mas só costura ele aqui, olha, nos pontos, pegando os pontos do avesso da peça, de forma que não apareça lá na frente. Quando costurar assim, olha, uma boa quantidade, você pode dividir a ponta de fio em 2 aqui, olha, temos 6 fiozinhos, né? Estou trabalhando com barbante 6, então ele tem 6 fios. Vou deixar 3 para cada lado. Difícil pegar 3, né? Olha, deixando só 3 aqui para cada lado. Vou tirar metade, ou seja, tiro 3 da agulha. E esses 3 que ficaram na agulha eu passo mais um fiozinho para dar sustentação, olha. Agora eu vou tirar totalmente da agulha e vou fazer 2 nozinhos. Só para não ficar repuxando, você ajusta bem de volta o fio e amarra 2 nozinhos aqui, já fica firme. O primeiro você não precisa apertar muito, o segundo você pode apertar um pouco mais. Agora é só cortar a sobra. Pode cortar sem deixar aparecer ponta, tá? Assim, olha. E assim você vai fazer com todas as pontas de fio. Essa aqui que você conduzir assim com ponto baixo, nem precisa às vezes fazer esse nozinho, basta cortar. Então se quiser esconder toda assim com ponto baixo, talvez até facilite um pouco mais. Eu vou fazer assim com todas as pontas de fio, inclusive com essa inicial. Só esconder aqui também, costurando, dividir em 2 e amarrar bem a sobra. E agora eu vou seguir trabalhando até atingir a largura da manta, tá? Aqui na minha manta, olha, veja que eu fiz um total de 3 faixas assim com a cor tijolo, 2 na cor chantilly e as outras eu fiz com a cor castor, tá? Mas sempre do mesmo jeito, olha, pode ver que eu fiz as faixas sempre do mesmo jeito. As faixas mais largas eu fiz 3 carreiras, né, indo e voltando, olha. 3 indo e 3 voltando, para dar 3 faixas dessa aqui com o efeito do ponto. E o verde eu fiz sempre só uma carreira de ida e uma de volta. Não esqueça da carreira de ponto baixo na hora de fazer a troca de cor. E assim, olha, quando atingiu a largura, deixa eu medir aqui para você ver como que ficou
a largura da minha manta. Eu fiz essa quantidade de faixas, né? Eu fiz 3 na cor tijolo, 2 na cor chantilly, 2 nos tons de castor. E aí, olha, nas faixas de verde musgo foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas. Então, é como se fossem somente 2 dessa daqui, tá? Vou medir aqui para você ver a largura que ficou com essa quantidade de faixa. Mas pode variar um pouco aí dependendo dos seus pontos. A minha, olha, ficou com 56 centímetros, tá? Com essa quantidade. Mas se você quiser fazer mais larga, é só repetir mais vezes essas faixas de cores aqui também. E agora eu vou ensinar para você como fazer o tassel para completar o acabamento na manta. Para fazer o tassel, eu vou utilizar, olha, pode ser uma tampinha de pote de sorvete, um bloco, um pedaço de papelão, sempre com o comprimento do tassel que você deseja fazer. Vou mostrar para você que esse aqui, olha, medindo aqui no comprimento, ele tem um pouquinho mais de 10 centímetros, 10,5. Até 12 centímetros fica interessante, 14, depois já começa a ficar muito comprido. Se fizer, por exemplo, aqui na largura, vai ficar muito estreito, tá? Então, 8 centímetros. O meu eu vou fazer aqui, olha, com quase 11 centímetros de comprimento. E eu vou utilizar sempre as mesmas cores aqui nas faixas, né? De acordo com a faixa de cor, é que eu vou utilizar o fio para fazer o tassel. Eu vou fazer o tassel, olha, sempre na direção desses pontinhos, desse que forma o desenho como se fosse uma flor ou uma estrela. Dos dois lados, deixa eu pegar aqui a amostra que eu fiz para você ver que eu vou fazer assim, olha. De um lado, pegando aqui na direção da estrela e aqui também, olha, sempre na direção da estrelinha, tá? Um tassel para cada uma dessas florzinhas aqui. Então, para cada tassel eu preciso de 6 fios. E veja que eu vou posicionar aqui mais ou menos na metade, uma volta, 2, 3, 4, 5, 6. Vou segurar aqui todos os fios de uma só vez e vou cortar. Corto até a pontinha que eu segurei aqui, olha. Assim eu tenho um total de 6 fios para fazer um tassel. Olha, 3, 6, com esse comprimento. E para finalizar o tassel, eu preciso de um fio com o dobro do comprimento de cada um desses. Então, eu vou fazer 2 voltas, 1, 2, mas eu não vou cortar todos eles juntos. Vou cortar aqui, olha, separado. Posso deixar até um pouquinho maior, para que eu tenha um único fio com o dobro do comprimento ou um pouquinho mais. Então, se você contar, olha, nas faixas de cores mais largas eu preciso de 3 tassel. E aqui, olha, somente 1. Aqui novamente 3, depois só 1. Você consegue, inclusive, calcular e cortar todos os fios antes de fazer o tassel. Então, tudo que eu fizer aqui com um tassel, você vai repetir em todas as faixas aqui para formar os próximos também. Veja que eu peguei os 6 fios menores e deixo esse maior para fazer o arremate. Então, vou puxar aqui, olha, na direção da florzinha, vou puxar os 6 fios para a parte de cima, ou você pode puxar de cima para baixo, também não tem problema. Puxa todos os fios aqui. Se ficar sobrando algum lá na parte de baixo, busca, depois você ajusta o comprimento desses fios aqui para ficarem todos iguais, para fazer o tassel. Deixa eu ver aqui se passei todos, ainda ficou um fio, olha. Vou puxar mais um fiozinho. Pronto. Agora eu vou ajustar todos eles no comprimento. Assim, olha. Não precisa ficar exatamente todas as pontinhas perfeitas, porque depois a gente consegue ajustar também. Eu posso cortar tudo e passar os fios em todos os espaços aqui para depois finalizar o tassel também. Desse jeito aqui é mais fácil fazer o arremate, fica mais bonito se eu fizer o arremate pelo avesso. Então veja que eu vou virar a peça, deixá-la no avesso, porque para visualizar a flor para passar o tassel é mais fácil do outro lado, né? Vou deixá-la assim no avesso para fazer o arremate do tassel. E vou colocar o fio deixando uma ponta um pouco maior para facilitar também na hora de puxar essa ponta de fio eu encontrá-la de forma bem fácil. Aqui eu vou segurar todos os fios juntos e o fio que eu deixei sobrando aqui maior também para fazer o arremate. Vou formar uma laçada e seguro ainda com o polegar. Agora eu vou fazer uma volta completa, olha, deixando ele aqui em cima do polegar. E vou passar a ponta de fio na laçada que está aqui no polegar. Segurando, eu vou ajustando devagarinho, depois eu posso soltar e pegar
essa ponta de fio, mais essa aqui da laçada, para fazer um nozinho aqui, olha. Agora eu vou fazer 4 voltas, começando aqui na parte antes da laçada, e vou seguir em direção à peça que eu preciso fazer o arremate. Então, uma volta completa, 2, 3, 4. 4 voltas completas. Se você quiser fazer mais, não tem problema. Quanto mais voltas, mais volumoso. Agora eu vou pegar essa ponta de fio e passar na laçada, puxando ela em direção à peça, olha. E a ponta que eu deixei maior, eu vou puxar para ajustar essa laçada, assim. Quando ele sumir aqui dentro da peça, eu ajusto puxando essa aqui para não ficar desenrolando. Agora eu posso puxar as duas pontas juntas, olha, para apertar bem e fazer o arremate desse tassel. Para completar, eu vou pegar a agulha de tapeceiro, vou pegar essa ponta de fio, colocar aqui na agulha, vou passar de volta no mesmo espaço que eu passei todos os fios, e lá no lado da frente, eu vou passar, olha, dentro das laçadas que eu passei aqui, levando em direção às pontas de fio inicial. Aqui é só passar com cuidado para ajustar bem esse fio. Deixa eu virar ele aqui bem. Deixar assim para ver melhor. Olha, vou ajustar bem para puxar ele totalmente ficar igual a todos os outros. Aqui eu posso tirar da agulha e depois de passar todos eles eu corto a ponta aqui do tassel. Então eu vou fazer todos os próximos do mesmo jeito, tá? Sempre na direção de cada uma dessas estrelinhas ou da florzinha, como você queira chamar. Eu vou fazer um tassel e depois vou mostrar para você ajustando aqui o comprimento de todos eles. Veja que eu apliquei tassel nas duas pontas da peça, então já tenho ela aqui quase pronta, mas ainda falta alguns ajustes. Olha, nessas faixas que tem 3 fitas assim formando esse motivo, eu apliquei 3 tasséis. E na faixa que só tem um motivo, apliquei somente um tassel, tá? Fiz assim em todas as cores, olha. Onde nós temos 3 fitas, apliquei 3 tasséis. E é natural que, após a aplicação do tassel, a ponta da peça fique mais larga que o meio, porque nós temos vários fios aqui abrindo esse ponto, né? Olha, aqui então temos 3 tasséis, então mais volume de fio aqui, naturalmente ele abre um pouco mais, mas tem como fazer o ajuste. Lembra que eu cortei um fio com o dobro do comprimento do tassel, ou seja, 2 voltas para fazer o arremate em cada tassel? Eu vou fazer com um fio do mesmo comprimento, tá? Utilizei um fio com o dobro da medida também para cada uma das cores. Eu vou fazer aqui no tom chantilly, mas você vai fazer exatamente igual em todos os outros também, nas faixas de cor. Então aqui eu vou pegar no tassel do meio e vou puxar essa ponta de fio para deixar ela já bem ajustada aqui no comprimento. Não precisa deixar essa aqui, olha. Não precisa deixar exatamente igual, pode deixar um pouquinho maior. E agora eu vou costurar em direção a uma das laterais, passando no outro tassel também. Então eu vou pegar já dentro desses fios. E nessa costura, eu só tomo cuidado para não aparecer lá na frente, tá? Aqui, olha, eu vou costurando aqui. Vou pegar aqui alguns fios para seguir escondendo em direção à lateral. Vou passar aqui dentro do tassel, olha. Aqui também, olha, eu vou pegar até os pontos que nós temos aqui na borda. E veja que eu vou subir por 2 pontos assim, olha, para fazer o ajuste aqui da largura. Não pega só no primeiro, deixa um pouquinho assim, olha, por 2 pontos você vai entender que eu vou puxar aqui agora e vou conseguir ajustar um pouco essa largura aqui da peça, olha. Vou puxar aqui todo o fio, veja que eu puxei ele um pouquinho, não pode franzir muito. Tem que tentar manter a largura aqui da peça, tá? Dessa faixa de cor. Agora eu vou continuar costurando indo em direção a outra borda, por isso eu vou girar aqui a peça para facilitar e vou seguir costurando. Mas essa costura também não pode aparecer lá na frente, por isso eu já estou fazendo aqui no avesso, tá? Só pegando os fios aqui nesse lado aqui da peça para não aparecer do outro lado. Como nós temos aqui um emaranhado de fios, é bem fácil esconder aqui, olha, durante essa costura ele não ficar aparecendo. Já estou chegando aqui na outra lateral. Aí, olha, quando chega na outra lateral, você ajusta novamente. Agora, eu vou descer aqui na lateral, pegando somente os pontos, ou você pega dentro dos pontos da outra cor para ficar escondido também, assim, olha.
Que aí você consegue puxar essa faixa de cor também, fazer o ajuste da largura. Agora ele já está bem igual, né, a largura de toda a peça. E agora eu vou costurar em direção ao meio novamente para descer ali no tassel do meio. Então aqui eu vou tentar esconder para deixar bem discreto aqui também. Como está no avesso, um fiozinho a mais aqui não dá nem para notar. Vou passar dentro do tassel. E vou seguir costurando, escondendo esse fio aqui para deixar ele bem discreto nos pontos, não ficar aquele fio solto aqui, né, na parte do avesso. Quando chega aqui, olha, no tassel, eu faço o ajuste novamente, vejo se está tudo certinho. Não pode ficar muito estreito, repuxando, e nem muito largo também. Então agora eu vou descer com o fio novamente em direção à ponta aqui da peça. Olha. Ajusta direitinho e pronto, pode tirar da agulha para depois que tiver todos prontos a gente faz o ajuste do comprimento do tassel. Você viu que eu fiz aqui no tom chantilly, mas eu vou fazer exatamente igual em todas as faixas de cor. Nesse verde musgo que só tem uma fita, nem precisa fazer, mas se você sentir que ele continua ainda mais largo que o restante da peça, você pode fazer o ajuste aqui também. Mas eu costumo fazer somente nas faixas com 3 fitas assim, tá? Porque aí eu pego no do meio. Se for nesse aqui, olha, se você for fazer do mesmo jeito, pega aqui, olha, no meio do tassel, costura aqui em direção à borda, pegando alguns fiozinhos, sobe, desce e volta de novo. É até mais rápido de fazer, tá? Eu vou fazer em todos aqui para mostrar o resultado e depois eu já vou cortar aqui para fazer o ajuste do comprimento. Veja que eu fiz o ajuste da largura aqui das faixas, olha, então tem agora a mesma largura, tanto aqui no meio quanto no final. E eu vou mostrar para você medindo aqui então no meio da peça. Ela é bem larga, não vou conseguir mostrar toda no vídeo, né? Mas eu vou colocar uma lateral. Aqui, olha, para você ver como fica aqui então na metade da peça. E vou mostrar vindo aqui para outra lateral, olha, que fica igualzinho, tá? Então é só fazer o ajuste aqui da largura, não tem muito segredo. E aí a peça fica perfeita. Agora eu vou cortar as pontas de fio e ajustar o comprimento de cada tassel. E aqui também não tem segredo. Vou pegar aqui a tesoura. E aqui, olha, basta pegar cada tassel, você não precisa sair cortando retinho para ficar igual, não. Basta você pegar o tassel e aqui, olha, onde nós temos as pontas dos fios, basta cortar um pouquinho, não precisa deixar todos igualzinho, olha. Basta deixar assim que já fica com mais ou menos o comprimento igual em todos eles. E esse comprimento, às vezes, um pouquinho diferente de um fio e de outro também faz a graça aqui da peça. Então, olha, veja que eu procuro cortar só as pontas que estão passando um pouco mais, tá? Que aí eu corto também aquele fio do ajuste. Aqui, olha, por exemplo, só cortar essas pontinhas aqui e pronto. Eu vou fazer assim com todos eles, tá? Para deixar mais ou menos com o mesmo comprimento. Se passando a mão assim você vê que precisa fazer ajuste em mais algum fiozinho, só cortar ele também. Fiz o ajuste no comprimento de todos os tasséis, fiz assim nas duas pontas e como eu disse, não precisa cortar para ficar todos exatamente com o mesmo comprimento. Olha, cortei conforme eu mostrei, né? Eu fui cortando aqui de todos eles e fiz isso nas duas pontas da peça. E assim eu tenho a peça pronta. Eu espero que você tenha feito a sua, gostado do resultado, mas conta aí nos comentários quais foram as cores que você utilizou. Você fez um tapete, uma manta, uma peseira, qual foi o comprimento? Conta um pouquinho aí nos comentários. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço.